Hoje é dia de renovo, hoje é dia de alegria. Lucas, capítulo de número 24, versículo 49. Hoje é dia de sermos cheios do poder de Deus, porque é para isso que viemos aqui, para nos alicerçar no poder de Deus. Vou estar fazendo menção. Aquele que achou, diga amém. Amém. E quem não achou, diga misericórdia. Então vou estar fazendo menção. Diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A igreja, só quero que a igreja repita esta parte. 24, 49. Só essa parte aqui, ó. Eis, a igreja repita comigo, por favor. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Podeis tomar os vossos assentos em nome do Senhor Jesus. Você pode tomar o seu assento glorificando, exaltando o nome deste Deus que vive e reina, a qual te sustenta aqui. Irmãos, estamos agora mediante uma palavra a qual o Espírito Santo do Senhor Jesus inspirou ao médico Lucas a estar escrevendo. Após Jesus ele ter morrido na cruz do Calvário, após o terceiro dia ele ter ressuscitado, a Bíblia vai começar a nos relatar que o Senhor ele aparece dentro de uma casa de porta fechada. E a palavra de Deus vai começar a relatar para mim e para você que Jesus ele entra nesta casa e os discípulos do Senhor Jesus ele ficam pasmados, ou seja, eles ficam com medo, porque a porta está fechada. Eu já quero deixar algo para a vida dos irmãos. Não importa se você está passando pelo momento de porta fechada, a Bíblia me afirma que tem milagre com porta fechada em sua vida, na minha vida. Muitas das vezes você está vivendo uma situação que você não consegue entender, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus ele está aqui para abrir porta onde não tem porta na sua vida. E a palavra de Deus vai começar a nos relatar que os discípulos, eles não acreditam que é o Senhor Jesus. Os discípulos, eles ficam atemorizados. Então Jesus, para mostrar que é Ele mostra a marca dos cravos, Ele mostra os pés para os discípulos. E naquele momento os discípulos começam a entender. Então Jesus vai e pergunta para um dos discípulos: tem algo de comer aí? E o discípulo fala: tem um peixe. E aquele peixe, ele é dividido, partido. O que Jesus ele fez? Ele comeu para quê? Para mostrar, porque aqueles homens estavam atemorizados, porque Jesus ressuscitou em espírito, e eles não acreditavam, pensavam que era um fantasma. E muitas das vezes, irmãos, são assim nas nossas vidas também. O Senhor Jesus, ele vem de encontro a nós, ele vem trazendo diversos servos, diversas formas de falar conosco, e muitas das vezes a gente não acreditamos. Muitas da gente, a gente paramos e se atemorizamos e fala: Senhor, mas como? Mas por que está sendo assim? Mas é a forma que Deus está se manifestando para você, é a forma que Deus está querendo falar para você. A dificuldade não é para fazer você parar, a dificuldade é para você ter um crescimento na presença de Deus, porque Paulo, ele nos exorta que o poder do Senhor Jesus se aperfeiçoa em nossa fraqueza, e nós somos carne, nós somos fracos, nós jovens, irmãos, somos fracos, nós vamos errar, mas o que é preciso? Que a gente fique mediante a presença de Deus. E a palavra de Deus vem discorrendo o texto. O Senhor Jesus, o médico Lucas, ele começa a falar que depois que o Senhor Jesus veio, Deus ele deixa o quê? Um ensino para eles. Porque eles seriam testemunhas vivas do Senhor. Era eles quem ia anunciar o Evangelho. Aquele momento a qual Jesus apareceu era para deixar a missão na mão deles. E assim em nossas vidas, o Senhor nos chamou para anunciar o Evangelho. O Senhor chamou a cada um que está aqui para cuidar das pessoas que estão no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Porque é para isso.
Muitas das vezes você acha que você não é um exemplo para ninguém, mas eu quero te dizer algo: sempre tem alguém se espelhando em você, sempre tem alguém vendo o brilho do Senhor Jesus Cristo em tua vida. E a palavra, ela vem nos dizer que Deus, ele abre o entendimento de cada um dos discípulos para compreender as Escrituras. Mas para que é necessário compreender as Escrituras? Para propagar o Evangelho. Porque não diferente daqueles tempos, como os de hoje, tem pessoas que estão aflitas, irmãos. Tem pessoas que estão carentes, não só no mundo não, até dentro da casa do Senhor. Tem muitas pessoas, a Bíblia nos exorta que é por isso que há muitos fracos, muitos doentes, muitos que dormem, mas isso é no âmbito espiritual, porque muitas das vezes nós olhamos e falamos: eu estou 10 anos na casa do Senhor. Só que muitas das vezes tem muitos soldados feridos na casa do Senhor. Tem muitos jovens passando por complexo de inferioridade. Tem muitos jovens duvidando da capacidade que tem dentro de si. Mas isso é o inimigo que tenta oprimir-nos, tanto jovens como as pessoas mais vividas. Só que eu quero dizer uma coisa: a Bíblia fala: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. O que é Jerusalém? Jerusalém é esta casa que você está aqui hoje, para glorificar o nome do Senhor. O revestimento de poder é a presença de Deus. A Bíblia nos fala, o salmista nos fala que é melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 anos em outro lugar. É melhor estar na porta da casa do Senhor do que estar dentro da casa do ímpio. Ele está dizendo que é melhor nós estar na presença. Então muitas das vezes é difícil, é dolorido, jovem. É dolorido, irmãos, estar na presença do Senhor. Só que Deus, ele nos dá o revestimento de poder, porque ele mesmo diz que é preciso ele voltar para o Pai, para que ele envia o Consolador. E o Espírito Santo de Deus, ele é um dos nossos melhores amigos. No momento mais difícil da sua vida, é ele que consola você. O Espírito Santo é ele que intercede com gemido inexprimível pela minha vida e pela tua vida. É ele quem cada vez mais te ajuda a ter força para estar aqui. E o inimigo aí não está brincando. Nós vivemos um tempo mau, um tempo difícil, a qual o inimigo ele tem investido no futuro da igreja. E o futuro da igreja são as crianças e os jovens. Porque a tendência de cada um que está aqui é aprender com os seus pais. É se olhar o pai e a mãe como exemplo para trazer um novo evangelho. Porque tem se levantado uma nova geração. Uma nova geração que o inimigo ele tem feito ficar todos olhando para a digitalidade de hoje em dia. Todos têm ficado com depressão, com tristeza, com mágoas, e muitas das vezes, em vez de buscar em Cristo, estão buscando em redes sociais. Muitas das vezes, é muito difícil de um pai e de uma mãe ter um afeto com seu filho, de chegar no ponto de conversar diversos aspectos. E quando eu comecei a ler, a minha mãe é prova disso, eu comecei a orar, eram as 12:30, eu lia e orava, falei: Senhor, o que eu vou falar para a igreja? Porque você está sentado para ouvir, é diferente de você estar em cima para ensinar, para trazer algo da parte do Senhor. E ali Deus falava através do revestimento de poder, que não é só dentro da igreja que precisamos estar buscando a face do Senhor. Não é só sairmos de casa na quarta-feira, na sexta-feira, ou no domingo, ou no sábado com os jovens, para vir buscar o poder de Deus. Nós precisamos todo dia fazer o nosso devocional para o Senhor. Precisamos todo dia nos aproximar de Cristo. Sabe por quê? Porque através disso você vai sempre estar cheio. Eu costumo dizer que a igreja é um posto de gasolina. E o Espírito Santo de Deus, ele é um frentista. Só que muitos crentes hoje em dia, ele vai no posto de gasolina para pedir só a ida. E Deus, ele não tem isso para nós, irmãos. Se a gente for olhar em Atos, quando foi derramado o poder do Espírito Santo, a casa, ela foi cheia, e a língua foi repartida como fogo. É isso que Deus tem. Deus tem fogo, Deus quer queimar no seu coração. Irmão, se você soubesse a presença de Deus que eu estou sentindo aqui em cima, se você soubesse a alegria, a imensa gratidão que eu tenho do Senhor de estar aqui nesta noite. E Deus tem isso para a tua vida. Você jovem, você irmão que
tem sonhado, que tem seus planos com o Senhor, que o Senhor prometeu, e muitas das vezes você pensa que caiu no esquecimento. Eu quero te dizer algo para você nesta noite. Deus, Ele não se esqueceu de você. Deus, Ele está preparando o momento certo, a hora certa de agir no seu ministério e na sua casa. Muitas das vezes as pessoas têm olhado e falado, não tem jeito. Assim como o louvor falou, todo mundo te esqueceu, mas Deus não. Deus, Ele está te vendo. Deus, Ele está olhando para mim e para você. Sabe por quê? Porque Ele é Pai. E o Pai cuida do filho, irmão. O pai, ele sabe a necessidade, ele sabe aquele filho que é birrento, ele sabe aquele filho que é marrento, e tem na igreja também, se o Senhor não me fizer, eu não vou mais. Se o Senhor não me dá, eu não vou, não quero. Só que Deus, Ele é tão misericordioso que Ele faz em nossas vidas. Então, Lucas, ele começa a trazer sobre o povo, ali sobre os discípulos, o revestimento de poder. E hoje, Douglas, eu me examinei nesse requisito. Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo para me ser revestido do Teu poder? Senhor, o que eu tenho buscado para ser um exemplo? Porque foi para isso que Deus nos chamou. E Deus, Ele deixou este ponto de interrogação em meu coração. E eu quero deixar para a igreja, porque é necessário isso. Muitas pessoas não pregam mais o reino dos céus. Muitas pessoas não pregam mais contra o pecado. Em vez da igreja estar lutando contra o mundo, tem muitas igrejas que estão se adaptando aos costumes do mundo para conseguir alicerçar os jovens, para conseguir segurar pessoas na igreja. Só que quando Deus me chamou lá atrás, dentro de um cárcere, Ele falou, Douglas, só fala aquilo que eu colocar na sua boca. E Deus, Ele quer o quê? Deus quer ligar, quer aproximação. Deus quer renúncia deste mundo. Porque aquele que se faz amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. E aquele que se faz amigo de Deus, ele é inimigo do mundo. E é isso que Deus tem para nós. É isso que Deus quer para mim e para a tua vida. A Bíblia, ela é um poço de conhecimento inesgotável. O que você for buscar, vai ter na palavra. E você vai começar a ver que todos os homens de Deus passaram por processo. O alimento que chega na sua mesa tem processo. E hoje você está vivendo esse processo e você não tem entendido. Mas começa a perguntar para Deus, para quê? E não por que está acontecendo isso na sua vida. Não contendeis com o seu Criador ou criatura. Comece a entender o processo que você está passando. Na minha vida, infelizmente, foi o preciso processo de 6 anos privado da minha liberdade. Eu não sei qual é o seu processo, mas eu sei que esse processo vai ter um resultado. E o resultado é para a glória de Deus ser manifestado em sua vida. É para isso. É a glória de Deus, irmãos. E nós duvidamos, porque se a gente for analisar, desde o princípio, quando Deus ele criou Adão, Ele achou agradável aos olhos fazer Eva. E Ele fez. E num certo dia veio a serpente. E a serpente fez o quê? Come desse fruto. Você vai ser igual a Deus. Por que você não pode comer? Você vai analisar que Satanás, ele vem mediante as nossas vidas, sabe como? Fazendo você olhar para si mesmo. Ele faz você olhar para dentro de si e achar algo que vai te fazer ter uma acusação. Só que a Bíblia, ela é tão poderosa que Deus, com a sua onisciência, com a sua sabedoria, Ele fala o quê? Que eu, o Senhor Jesus, apago os seus pecados e jogo no mar de esquecimento, e deles não me lembro. Então você jovem, então você irmão, que muitas das vezes tem algo em seu coração, e o inimigo aí tem colocado, você não é merecedor, você não pode. Eu venho aqui como homem de Deus, porque foi para isso que Deus me levantou, para dizer que Deus ele apagou, Ele tirou essa culpa. Deus ele carregou na cruz do Calvário toda a culpa, Ele carregou todo o fardo que o inimigo quer jogar sobre a sua vida. E isso que é gratificante, porque que amor é esse
que deu o seu Filho unigênito por mim e por você, para que você possa estar aqui hoje. Quantas pessoas, irmãos, neste domingo estão na porta de uma balada? Quantos jovens, quantas pessoas estão em uma adega, estão aí perdidos? Mas sabe por quê? Porque tem um vazio no coração e não sabe como preencher. Porque muitas das vezes não tem com quem conversar. Porque muitas das vezes, até mesmo dentro da igreja, ela foi procurar uma palavra de conforto e ela não recebeu. Porque é desta maneira. Infelizmente, vivemos tempos que a Bíblia ela nos ensina que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então vamos perseverar, irmãos. Vamos continuar combatendo o bom combate. Não chegou o momento ainda de encerrar a carreira, de guardar a fé. É momento de pelejar, é momento de caminhar, é momento de dobrar o joelho, de buscar a face. É momento de exaltar e glorificar o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é digno. Se você está de pé, é porque Deus está te sustentando. E porque Ele tem algo na tua vida. Ele tem mudança. Ele tem transformação, Ele tem renovo, alicerce, Ele é o pão da vida, Ele é o Cordeiro Pascual que foi crucificado. É Ele, irmãos. Eu não sou merecedor, você não é merecedor, mas a toda a honra e toda a glória é para Deus. A graça deles tem nos alcançado. E cada vez mais, nós, cristãos, precisamos nos apegar. Precisamos, porque a palavra de Deus, ela diz que o que? Paulo aí nos ensina, que um corpo bem ajustado, ele há de crescer. E o que seria ajustado? Eu comecei a me aprofundar no ajustamento. Eu tenho uma veste, eu acabo de ganhar de uma roupa do irmão Márcio, suponhamos. E eu tenho que ajustar ela porque ela não cabe nas laterais, eu tenho que dar aquela ajustada, certo? E assim é Deus, Ele quer que a igreja, que somos nós, o corpo de Cristo, nos ajustamos. Mas aí eu perguntei, Deus, mas qual ajuste o Senhor quer de nós? Ele quer que a gente se apegamos uns aos outros, que a gente amamos uns aos outros, assim como o Senhor nos amou, irmão. É preciso isso. Sabe por quê? Muitas das vezes é mais fácil eu não visitar o irmão que não vem na igreja. É mais fácil eu não falar e pensar, mas eu não fui, irmão, porque eu pensei que você estava bravo, você estava triste. Não é porque o irmão não vem na igreja uma vez ou duas vezes que ele está desviado. Sabe o que ele precisa? Ele precisa que você se preocupe com ele. Sabe por quê? Jesus Cristo, ele ia lá. Jesus Cristo ia no meio dos pecadores e visitava, falava, conversava, abraçava. Sabe por quê? Porque Ele é amor. Ele é amor. E é preciso isso. Muitas pessoas não querem mais praticar esse ato. Muitas pessoas estão esquecendo do real evangelho que Cristo deixou sobre a terra, que é caminhar atrás dos necessitados. Deus, Ele não veio para a quentação, não. Deus veio buscar as coisas loucas. E muitas igrejas já não querem mais. Aquele jovem ali não quer saber de Deus. Não é assim, irmão. Não é desse jeito. Eu falo por experiência própria. Não da casa a qual eu frequento, mas por diversas pessoas que foram hipócritas, com convicção eu falo isso. Falaram, Douglas, eu sempre lembrei de você, mas na hora que eu mais precisei de uma palavra de conforto, de consolo, porque quando você está no mundo, muitas das vezes você só quer um abraço, muitas das vezes você só quer falar, irmão, o seu lugar na igreja está te esperando, Deus nunca esqueceu de você. E muitas das vezes tem muitos jovens que não têm isso, e por isso que é preciso a gente estar revestido de poder. Porque o revestimento de poder vai te trazer o discernimento de enxergar a necessidade, que o mundo precisa de ouvir uma palavra. Vai fazer enxergar a necessidade que o jovem precisa de um abraço, que o irmão precisa de uma visita. Porque é para isso que Deus te levantou. Foi para isso. Deus te levantou como cabeça. E a cabeça, ela é um membro que pensa, que faz o nosso corpo agir. Então, muitas das vezes, o que tem acontecido com o povo, não tem mais agido. A igreja tem, antigamente, eu costumo dizer, que quando eu era jovem, a irmã Hélia não deixa mentir, que eu aprendi muito com essa irmã de Deus, que
A igreja, tem muitos irmãos que estão aqui ainda pela graça de Deus. Irmãos, a igreja vivia algo sobrenatural. O culto era um culto maravilhoso. A igreja, irmãos, vamos ter evangelista. Tinha 50 irmãos na porta da igreja para pregar. E hoje em dia se fala, irmão, tem evangelismo hoje. Se tiver 2 ou 3 é muito. Porque, igual a palavra que a Grazi trouxe, para que nós não estivéssemos ansiosos. Mas muitas pessoas na igreja estão ansiosas pelo dia de amanhã. Estão preocupados com o que vai comer, com o emprego, com o carro do ano. Só que estão esquecendo de uma promessa, que nós não somos dessa terra. Estão esquecendo que um dia o Senhor irá nos buscar. E o que você vai herdar lá? A Bíblia fala que na onde está o teu coração, me diga na onde está o teu coração, eu direis qual é o teu tesouro. E qual está sendo o seu tesouro neste dia de hoje? Será que está sendo o reino dos céus? Será que está sendo ir morar com Cristo? Celebrar com Ele? Jubilar? Porque conjectura agora, irmão. Imagino, eu vejo a cara de cada um dos irmãos que está aqui, assentado na mesa, e o Senhor Jesus Cristo falando para mim e para você. Você quer o quê? Você quer um pão? Você quer tomar um suco? Porque a Bíblia fala isso. Depois que nós fomos arrebatados, o Senhor irá ceiar conosco. Imagina agora nós ceando com o Senhor Jesus Cristo. Imagina agora, irmãos, nós do lado do Mestre querido, Ele nos abraçando, Ele falando. Foi difícil, foi doloroso, mas não valeu a pena, filho? Não valeu a pena, filho? Está difícil, começa a adorar. Está chorando, começa a clamar. Está tudo complicado, começa a clamar ao Senhor, que Ele vai entrar com providência em sua vida. Oh glória, aleluia. E Deus tem providência. Deus tem milagre aqui neste lugar. Porque se formos olhar nas Escrituras Sagradas, aonde Jesus chegava, acontecia milagre. E Jesus está aqui. A Bíblia me dá, não precisa eu falar em mistério, não precisa eu pular não. Eu sei que Deus está aqui, sabe por quê? A palavra de Deus me diz, na onde está 2 ou 3 ou mais na presença do Senhor, ali Ele se faz presente, e Ele está aqui para suprir a sua necessidade. Ele está aqui para tirar todo o fardo pesado que o inimigo tem tentado colocar em sua vida. Ele está aqui para visitar aquele que você tem pedido, que você tem orado, porque tem muitas pessoas vindo aqui representar a tua família, e Deus está aqui. Deus, Ele está contemplando a cada coração. E Ele sabe na hora certa e no momento certo de trazer a tua bênção. Eu costumo dizer que Deus ele não chega atrasado e nem adiantado. Ele só vem no ponto certo. Ele só vem no momento certo. Quando você pensa que não tem mais jeito, Ele traz a solução. Quando você pensa que não tem da onde vir providência, Ele traz a providência. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele tem poder para fazer. Ele é a criação, Ele é tudo. Se não fosse Ele, eu e você não estaria aqui. Se não fosse Ele, a nossa família não estava de pé. Nós não somos nada mediante a graça do Senhor. Nós só temos que glorificar este Deus vivo. É isso que temos que ser. Gratos. Fomos levantados para adorar a Cristo, somente para dizer, santo, santo, santo é o Rei da glória, somente para isso. Sabe por quê? Porque quando você vai adorando, pessoas são curadas. Quando você vai exaltando, pessoas são libertadas. Quando você começa a dar glória, a aleluia, o âmbito da igreja é outro. O irmão que está do lado triste, ele começa a ficar alegre. O irmão que está do lado passando provação, ele começa a ver a solução. Sabe por quê? Porque ele vê em você o brilho de Deus. Estevão, quando ele estava mediante aqueles homens que eram conhecedores da lei, os fariseus e escribas, aqueles homens, eles ficam pasmados e falam, mas quem é este homem com toda essa sabedoria,
com todo este conhecimento. Mas sabe o que estava por trás de Estevão? Era o Espírito Santo de Deus. Era a própria sabedoria divina. E é isso que Deus tem para você, jovem. É isso que Deus tem para mim. Se está procurando fazer um vestibular, uma prova para a faculdade, não esqueça de Deus. Sempre apresente a Deus. Estude, porque você estudar e você buscar a Deus, e você ir fazer a prova cheio de Deus, pode ter certeza que você irá bem. Você irá bem, porque a Bíblia, ela me afirma: buscai o reino dos céus e a justiça de Deus, as demais coisas. Se você está buscando o céu e a justiça de Deus, o que seria a demais coisa? É o que você precisa, é o que você necessita em sua vida, é o que você tem pedido, depositado na mão do Senhor. Então, comece a cada vez mais descer na casa do oleiro. Tenha profundidade com Cristo. Tenha cada vez mais uma intimidade, porque Ele te chamou para ser amigo íntimo. E é isso que Ele quer, intimidade. E esta foi a palavra que o Senhor tocou no meu coração para trazer. Confesso para os irmãos que estou tremendo até agora, e é motivo de muita alegria, irmãos, porque eu consigo ver o pouco tempo que eu estou fora do cárcere, o agir de Deus sobre a minha vida. Porque não é para o Douglas, não, é para Deus. Porque se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Os irmãos são prova viva disso, do que eu passei. Muitos irmãos acompanharam minha mãe pedindo oração para livramento de morte. Os irmãos sabem meu testemunho, que eu vivi no mundo das drogas, vivi no mundo que vendia mesmo. Era uma pessoa que, para os olhos humanos, não tinha jeito. Mas eu costumo dizer que aquilo que é projeto falido para o mundo, para Deus é um projeto grandíssimo. E é isso que Deus tem feito, irmãos. E eu sou mais feliz com Deus porque Deus, Ele me tirou do lamaçal do pecado. E Ele fez uma promessa lá atrás que ia colocar no meio dos príncipes. Eu estou no meio dos príncipes. A cada irmão que está aqui é um exemplo, é um espelho. Irmãos que me ensinaram escola dominical, irmãos que sempre estavam no Douglas, não vai nessa rua. Irmãos que sempre, irmão, Jesus te ama, Deus tem uma obra, Deus vai fazer, você é cheio de Deus. E é isso, irmão, que sempre eu lembrava, falar: Senhor, eu tenho uma essência. E quando eu me perdi, irmãos, eu sempre tive a vontade de voltar. Senhor, eu quero voltar, eu não aguento. Só que eu não tinha força. Eu olhava e falava: Senhor, o que eu fiz com o meu chamado? Senhor, o que eu fiz com aquilo que o Senhor depositou em minhas mãos? Senhor, o que eu fiz com a minha família, com os meus amigos? Porque muitas pessoas acham que não, mas quando você sai da presença de Deus, você só não olha para si. Para você voltar, você olha para o âmbito em sua volta. Você fala: eu decepcionei minha mãe, eu decepcionei o irmão Márcio, eu decepcionei o irmão Ezequiel. Poxa, eu decepcionei a irmã Fran, que sempre orou por mim, sempre: Douglas, vamos lá em casa tomar um café? Que era bom demais, meu Deus, aleluia. Então, irmãos, decepcionei a irmã Hélia, que sempre orou pela minha vida. Você sempre olha isso. Só que Deus, Ele é o Deus do impossível. A Bíblia diz, em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Aquilo que é impossível aos teus olhos, Deus está hoje fazendo possível em tua vida. Aquilo que estava difícil, hoje se torna fácil. Sabe por quê? Porque você tem um Deus. E assim como Jó disse, eu tenho um Redentor que vive. E sei que Ele se levantará em meu favor. Hoje Deus está se levantando em seu favor. Hoje Deus está trabalhando em sua vida para fazer você se alicerçar no poder da palavra de Deus. E assim eu agradeço a minha rica e maravilhosa oportunidade.